pessoal, boa noite. Hoje eu vou apresentar o sistema nervoso central, que é o maior centro de comando do nosso corpo. Ele é responsável por receber, processar e integrar informações, além de coordenar movimentos voluntários e involuntários. Ele também é responsável por, diversas funções, desde funções simples até funções mais complexas, como memórias, emoções, pensamentos e até a coordenação mesmo. Estruturalmente, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, que trabalham em conjunto para manter o funcionamento do nosso corpo, né? A estrutura, coordenação e funcionamento do nosso corpo. A gente vai começar falando do cérebro porque ele é a maior e mais desenvolvida estrutura do nosso corpo. Bom, gente, o cérebro é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Eles são divididos, de maneira geral, assim, pela fissura longitudinal. Mas eles não funcionam meio que de forma separada, pelo contrário, eles funcionam de forma conjunta, eles trabalham de forma conjunta. De maneira geral, o hemisfério esquerdo, ele está mais para a parte de raciocínio lógico, de linguagem e de percepção, assim. O hemisfério direito, ele está ligado à criatividade, à imaginação e processamento emocional. Conectando os dois hemisférios, a gente tem o corpo caloso, que é esse bem aqui. Ele é formado por fibras nervosas e ele permite a comunicação entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Essa comunicação é essencial para que as informações de um hemisfério sejam compartilhadas com o outro para garantir uma integração funcional entre os dois. É importante destacar também que essa divisão ela não é absoluta, porque tem integração constante entre os dois hemisférios, entre ambos os hemisférios. Revertindo os dois hemisférios, a gente tem o córtex cerebral, que é a camada mais externa do cérebro. Ele é formado por uma substância cinzenta e que apresenta diversas dobras, mais ou menos assim, chamadas de giros e de sulcos, que aumentam a área de superfície dele, né, no caso do córtex. O córtex ele é responsável pelas chamadas funções superiores, como pensamento, raciocínio, tomada de decisão, linguagem e percepção sensorial e motora, além de controle motor voluntário, né? Dando continuidade, agora a gente vai falar sobre o encéfalo. O encéfalo ele é a porção do sistema nervoso central que é localizada dentro da caixa craniana. E ele é composto por cérebro de encéfalo, tronco encefálico e pelo cerebelo. Agora eu vou falar um pouquinho mais do tálamo. O tálamo ele funciona como uma estação de retransmissão sensorial. Ele recebe parte das informações sensoriais do corpo e as encaminha para o córtex cerebral, onde elas serão processadas. Também ele participa da regulação da atenção e do estado de consciência. Já o hipotálamo ele é responsável pela manutenção da homeostase, que é basicamente a regulação do corpo, né, para manter o nosso equilíbrio e para manter o nosso melhor estado, basicamente. Ele regula funções como fome, sede, sono. Além disso, ele conecta o sistema nervoso até o sistema endócrino, né, que é o nosso sistema de hormônios, por meio da hipófise. Seguindo a coordenação do encéfalo, agora eu vou falar sobre o tronco encefálico. O tronco encefálico ele é responsável por ligar o encéfalo à medula espinhal. E também é fundamental para a manutenção das funções vitais. O tronco encefálico ele é dividido entre ponte, bulbo e mesencéfalo. Já falando da ponte agora, ela fica entre o mesencéfalo e o bulbo. Ela atua em diferentes regiões do encéfalo e também participa do controle da respiração. E por último, é nele que grande parte do processamento de informações ocorre. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre o diencéfalo. Ele é uma estrutura internamente localizada no encéfalo, né? E ele é principalmente formado pelo tálamo e pelo hipotálamo. Eu vou começar falando do mesencéfalo, que ele está localizado aqui na parte superior do tronco encefálico. Ele participa do controle de reflexos visuais e auditivos, além dele atuar na coordenação de movimentos. Finalizando o encéfalo, a gente tem um cerebelo, que ele fica na parte posterior e inferior do cérebro. Ele é mais direcionado a funções como controle motor, assim, funções motoras mesmo, como a coordenação, o equilíbrio, ajuste dos movimentos. Além disso, ele contribui muito para a postura, né, e para o nosso tônus muscular.
Por último, a gente tem a medula espinhal, que ela se estende do encéfalo ao longo da coluna ao decorrer da coluna vertebral, né? Ela atua como uma via de comunicação entre o encéfalo e o restante do corpo, além de ser responsável pelos nossos atos reflexos. Assim, ela desempenha um papel essencial na transmissão de informações e nas respostas rápidas do nosso corpo. Agora, falando do bulbo, ele fica na parte inferior do tronco encefálico e ele está relacionado às funções vitais automáticas, como batimento cardíaco, respiração, aquelas funções que a gente não consegue meio que controlar, assim, né, digamos. Por isso, é uma estrutura essencial para a sobrevivência. Depois de entendermos o sistema nervoso central, é importante entendermos como essas informações chegam até ele e como as respostas são enviadas ao corpo. Isso fica por parte do sistema nervoso periférico, que vai ser explicado agora pela minha amiga Ana Luísa. Oi, gente, meu nome é Ana Luísa e eu vim falar sobre os 12 pares de nervos cranianos. Eles são 12 pares de nervos que conectam o cérebro ao corpo. Eles são pares de nervos que se originam diretamente do encéfalo e principalmente do tronco encefálico. Eles são responsáveis por funções sensoriais, motoras e mistas, na cabeça, pescoço e órgãos internos. Agora eu vou mostrar os 12 nervos e suas principais funções. Temos o nervo óptico, que também é sensorial e transmite as informações visuais da retina para o cérebro. Em seguida, temos o nervo trigêmeo, que é um nervo misto com funções motoras e sensoriais também. Ele controla os músculos da face e também da mastigação. Já o hipoglóssio é responsável pelo movimento da língua e o acessório responsável pelo movimento da cabeça e do ombro. E não menos importante, também temos ele, o oculomotor, responsável pelo movimento dos olhos. O próximo é o olfatório, responsável pela percepção do olfato. O próximo é o troclear, responsável pelo um músculo específico do olho. E após, temos o vestibulococlear. Ele é responsável pela audição e o equilíbrio. Em seguida, também temos o nervo vago, que controla os órgãos internos. Logo após, também temos o glossofaríngeo, que ele é responsável pelo paladar, pela deglutição e também pelo reflexo da garganta. Logo após, temos o abducente, que ele é responsável pela visão lateral, pelos movimentos lateral do olho. Em seguida, temos o nervo facial, que ele é responsável pela expressão facial e o paladar. Mudando um pouco o cenário, agora vamos falar sobre os nervos espinhais, que se originam da medula espinhal. São 31 pares de nervos que se distribuem por todo o corpo. Eles são responsáveis por trazer informações sensoriais para o sistema nervoso central e trazer comandos motores para os músculos. Os nervos espinhais são divididos em 5 partes, sendo ela do C1 ao C8 cervicais, do T1 ao T12 torácicos e da L1 até a L5 lombares, do S1 ao S5 sacrais e o coccígeno. Funcionalmente, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em 2 partes, parte sensitiva e parte motora. Já a divisão motora ou eferente leva respostas do sistema nervoso central para os órgãos efetores como músculos e glândulas. A divisão sensitiva ou aferente leva informações do corpo para o sistema central. Aqui temos o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático está relacionado a situações de alerta e estresse. Ele faz com que a nossa pupila dilate e o coração acelere.
Em seguida, dentro da divisão motora, temos o sistema nervoso autônomo, responsável pelo controle das funções involuntárias do corpo. Ele é dividido em parasimpático e simpático. O sistema parasimpático atua de forma oposta. Ele atua ali na hora da digestão, também do relaxamento. Então, é extremamente oposto do simpático. O sistema nervoso simpático está relacionado a alerta e estresse, quando o corpo aumenta a frequência cardíaca e dilata as pupilas e liberando a energia.